Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como fazer o design da página de usuários no React. Eu vou acessar aqui o projeto, vou clicar aqui no Dolphin, vou clicar na pasta aqui em cima Aula, vou clicar com o botão direito no React e vou em abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou fechar essas janelas aqui que já vieram abertas. Aqui no terminal, eu vou colocar a informação para criar a branch. Lembrando que aqui eu estou na main, porque no vídeo anterior eu já salvei lá no GitHub, então, e já atualizei aqui o projeto principal com a branch anterior que nós fizemos, e aqui eu vou criar uma nova branch. Lembrando que esse comando aqui é o git checkout, é para entrar na branch, -b para criar a branch, e esse aqui é o nome da branch. Fica à vontade para colocar o nome que você desejar. Vou dar um Enter aqui. Feito o procedimento, ele já entrou na branch, aqui embaixo já tem o nome dela, então vou minimizar aqui um pouco e vou startar o servidor com yarn start. Vou dar um Enter. Aqui ele processou, abriu a página, vou vir aqui e aqui está dizendo que foi sucesso, ou seja, deu certo, então ele começou a funcionar. Vou vir na página de usuários, User List, com ela aberta eu vou vir aqui até no retorno aqui e vou apagar essa div daqui. Vou começar com uma tag vazia, isso aqui ele funciona também, não precisa escrever nada no meio, e aí aqui eu vou digitar uma div, que vai ser a minha div inicial. Aqui na div eu vou criar o meu class. Quando você utiliza o React, você utiliza o class name. Então eu vou colocar aqui o class name, porque ele é diferente do HTML quando você utiliza normal. Aqui no React você utiliza o class name. E aí eu vou utilizar uma opção chamada card. Essa card ela só vai funcionar porque eu vou usar o Bootstrap. Só que eu vou usar digamos, uma mudança, algo diferente do habitual do Bootstrap. Vou vir aqui só para lhe mostrar. Nós vamos utilizar o what. É dessa forma aqui. É dessa página aqui que você vai extrair as informações. Então você clica aqui e escolhe o tema que você quer. Aqui, esses nomes aqui. Eu vou utilizar o tema esse aqui, ó, Mind. Então, para nós utilizarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e adicionar ao projeto essa informação. Antes de adicionar a biblioteca, eu vou dar um Ctrl S aqui. Ele compilou, refez aqui as informações. Aqui está falando que nós não utilizamos o usuário, mas não tem problema, é só um warning. Então aqui, ó, o card, vamos verificar se ele fez algum efeito aqui na página. Lembra desse nome, nós vamos utilizar esse nome aqui. Aqui na página não tem nenhum efeito ainda, né? Então não está funcionando. Deixa eu colocar mais alguma informação aqui. Vou colocar aqui também o que nós vamos utilizar, que é o div. Vou fechar a tag, porque senão dá problema, eu acabo esquecendo. E aqui no class name eu vou colocar um card-buddy. E dentro do class name, card-buddy, eu vou colocar outro div. E agora também com class name, só que agora eu vou colocar um row. Row é para ele colocar linhas separadamente de cada estrutura. Então, por enquanto aqui eu vou deixar assim e vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou vir aqui verificar. Aparentemente não tem nada aqui, né? Então agora eu vou adicionar. Vou vir aqui, ó. Eu posso tanto adicionar, terminar aqui e adicionar a informação, então criar um novo. Aqui, ó, nesse mais, eu crio um novo terminal. Aí ele cria um novo terminal, observa que eu estou dentro do projeto React JWT,
E eu vou adicionar o bootswatch dessa forma aqui, ó, yarn add bootswatch. Vou dar um enter aqui. Finalizado o procedimento, ele é adicionado aqui no package. Se nós viermos aqui, ó, bootswatch, ele está na versão 5. Então ele adicionou essa versão. E aí, algumas versões podem dar incompatibilidade. Talvez você instala uma diferente da outra, mas tenta manter a versão atual. Se caso der algum problema, você vê o que está ocorrendo de errado lá. Mas a princípio é isso. Você instalou e você vem na index, que é aqui na página principal. Ou seja, e coloca aqui, ó, a informação de que você vai importar para cá o bootswatch. Então você vem aqui, coloca o import e coloca o bootswatch aqui. Ele já está aqui, ó, instalado. E a partir daqui você tem que informar também o caminho de onde está o que você vai utilizar. Observe que aqui, ó, tem vários. Lembra que eu falei que ia utilizar o Mint? Então vou utilizar o Mint. E aqui eu finalizo também informando que é o bootstrap, não bootswatch aqui. Aqui nessa parte você vai colocar bootstrap.min.css. Dessa forma que você já tem acesso a essa biblioteca. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Isso aqui é a biblioteca do CSS. Então por isso ele finaliza com CSS ao invés de finalizar com .js. Vou fechar o index agora, porque eu já salvei. E vou continuar programando aqui. Primeiramente vou vir aqui e ver se tem alguma alteração. Até princípio não tem nenhuma interação aqui. Então vamos lá. Vamos seguir com a programação. Nesse campo aqui, ó, row, no meio do desenho aqui, do design, eu vou colocar uma codificação. Então para colocar codificação eu utilizo chaves aqui dentro das divs. E a partir daqui agora eu posso chamar o servidor. Ou seja, posso chamar a codificação, o serviço e fazer uma programação normal em JavaScript. Então primeiramente o que eu vou fazer? Eu vou testar a variável de erro. Então eu vou chamar aqui o user error. Eu não tenho ele aqui ainda, então vou ter que criar ele aqui em cima. Eu venho aqui nessa parte, ó, e crio a variável user error e set user error. E aqui, ó, nessa parte eu coloco vou colocar antes de imprimir, eu vou colocar o set user error aqui e colocar o error dentro da variável aqui user error. Aí assim agora eu tenho ela. Aí ao testá-la eu vou fazer o seguinte: se ela for verdadeira, ou seja, se tiver algum erro ela vai preencher. Então ela entra aqui e manda uma informação para o cliente. Se caso ela não tiver erro, ela entra aqui e traz o user, na verdade traz a lista de usuários, users, e faz o mapeamento dessa lista de usuários para reescrever lá na página. Então eu escrevo map e coloco dessa forma aqui, ó. Aí primeiramente aqui dentro eu vou colocar uma div. Observe que aqui ela não fecha, você tem que fechar manualmente. E dentro desta div eu vou colocar um H2. O H2 já fecha. E aí eu vou escrever aqui, pode escrever qualquer informação. Eu vou colocar aqui informação em inglês que vai ter havido algum problema, ou seja, alguma coisa está errada. E aí notifica, se caso der um erro, né, notifica o seu administrador. Então coloco aqui System Administrator, que é o administrador do sistema. Feito isso agora, se caso der um erro, ele aparece assim. Se não der o erro,
ele vai entrar aqui. E aí eu vou mapear com a letra U, pode ser a letra que você quiser, ou uma palavra, eu vou colocar U de usuários, não tem problema. E aí eu coloco também um parênteses aqui. E aqui dentro do parênteses eu posso colocar outra codificação. Aqui dentro desse parênteses eu já volto a utilizar o HTML. Então eu vou colocar aqui uma div. Nessa div eu vou fechar aqui, ó, porque senão posso esquecê-lo. Aí eu fecho e dou um Enter aqui. E aí aqui, primeiramente, eu vou criar o class name, que vai criar uma coluna. Essa coluna ela vai ter uma medida de 3, ou seja, ela vai dividir 3, no total é 12, então eu vou ter 4 colunas de 3, que é o espaço que sobra na tela. E esse padding aqui é só para soltar um espaço, que é o padding normal lá do HTML. E aí ele precisa identificar a chave, é uma key que costuma ser o ID. Eu coloco o ID. Aí você pode colocar qualquer chave, desde que ela seja uma chave identitária, ou seja, que seja uma chave que identifica o objeto. Então, a partir desse momento aqui agora, eu posso, ele já vai criar para mim a identidade. Se eu der um Ctrl S aqui, ó, ele vai criar a identidade, não, ele vai criar a tabela. Se eu der um Ctrl S, vou vir aqui, ó, e observar. Ele ainda não mostra nada porque não tem o visual. Vamos lá, vamos continuar aqui, uma hora ele vai mostrar para nós. Então eu vou fazer o desenho aqui, ó, colocar outro div, lembrar de fechar, porque senão vai dar problema. Pronto, aqui nesse div eu vou começar novamente. Vou colocar um card, class name na verdade, né? E vou colocar um card. Então, esse principal é um card e aqui também eu estou colocando um card. Então vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e observar, ainda não aparece nada. Vamos lá. No próximo eu vou colocar o div com deixa eu só fechá-lo aqui, vou colocar um class name, e nesse class name eu vou colocar card-header. É só o desenho normal do card, né? No segundo espaço, eu vou colocar... Aqui eu posso fazer aqui assim, se eu quiser também, ó. Eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui no final dessa linha e apertar Ctrl Shift Alt e apertar para baixo, ó, 2 vezes. Aí aqui eu troco por body e aqui embaixo por footer. Ou seja, aqui é o header, ó, header, aqui o body e aqui o footer. Pronto. Dá um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e já era para estar aparecendo alguma coisa. Deixa eu verificar o que está ocorrendo de errado aqui. Certo, lembrei que eu não tenho um roteamento ainda, né? Aqui, ó, em cima eu tenho que mudar, porque aqui, ó, eu estou chamando o user list. Aqui na página eu chamei o router, ou seja, o roteador ele traz para a tag user list. Aí eu tinha esquecido que eu não tinha colocado ainda o roteamento para ele chamar a user list. Então eu tenho que clicar aqui em cima e direcionar essa página. Eu vou dar um Enter. Aí sim, ó, já trouxe a informação. Então eu estava perdendo tempo lá mostrando e tinha esquecido isso aqui. Ó, são detalhes. Então agora está tudo certo. Ó. Alguma coisa está errada, notifique seu administrador de sistema. Bom, você é o administrador de sistema. O que você tem que fazer aqui?
Pensa um pouco aí. Pronto, já voltei. Já identificou o problema? Se não, pensa o seguinte, eu estou no servidor de front-end. O que está faltando? O servidor de back-end. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, entrar na pasta do back-end, clicar com o botão direito nela, dentro dela, por exemplo, e irem abrir com o terminal. Dentro aqui do terminal, o que eu faço? Vou dar um ls para ver aqui o comando, olha lá, Gradle. Então, eu vou digitar Gradle espaço boot run. Vou dar um enter. Certo, feito o procedimento aqui, ele já iniciou, né? Está funcionando o servidor. Agora eu venho aqui na página e vou atualizar. Ao atualizar, ele já traz aqui, ó, agora sim, ele já está mostrando aqui o header, o body e o footer. Então eu tenho dois objetos lá no servidor, ele trouxe esses dois objetos para mim. Então agora eu vou voltar a fazer as programações aqui. Vou fechar essa página aqui e vou continuar. Então vou minimizar essa aqui também. E aqui no header, por enquanto eu posso colocar alguma coisa ou não. A princípio eu vou colocar aqui... Não vou colocar nada não. Deixar vazio por enquanto. Aqui no body, eu vou apagar esse body aqui e vou dar um enter. E aqui eu vou criar um outro div. Vou fechar o div também. E dentro desse div, eu vou colocar aqui um class name. E vou chamar de linha também. E dentro desse div aqui, vou criar mais um div. Vou colocar aqui um div. E aí dentro desse div aqui, eu vou colocar também um class name. E nesse class name eu vou colocar uma coluna do tipo auto, ou seja, ela vai dimensionar automaticamente. E aí aqui eu vou colocar uma imagem, img. Então aqui nós colocamos dessa forma a imagem. Feito isso, essa imagem aqui, ó, dentro dessa tag aqui, eu vou colocar primeiramente um src. Esse src é o endereço da imagem. Então você pode ir no Google, procurar por alguma imagem gratuita, se você quiser, e colocar aí o avatar, é uma imagem de um avatar. Isso aí depois você vai ter um local específico no seu sistema, onde você vai armazenar o avatar e vai carregá-lo na hora de trazer as informações do usuário. Então aí você coloca aqui um avatar qualquer aí que você tiver disponível, vai no Google aí, busca informação, e aí, na hora que você trouxer, ele vai trazer aqui os avatares. Então pode ser que é um só para teste aqui, por exemplo. Depois que você colocou o avatar, você pode dimensionar e primeiramente pode colocar um alt, que é uma informação que vem escrita nele. Você pode colocar o nome da pessoa, um alt com o nome da pessoa, ou pode escrever qualquer coisa, né? Aí você vem aqui, a hora que você passar o mouse em cima, aqui ele não está funcionando. Deixa eu atualizar para ver. Teoricamente era para funcionar, não está funcionando. Algum problema está ocorrendo. Mas vamos pular essa parte. Vou para a próxima seção aqui, que é o tamanho. Então, eu vou colocar o tamanho referente ao desenho, que ele vai ficar o formato dele lá na página. Olha, aqui ele já ficou de um tamanho menor. Vou vir aqui e colocar também, na verdade aquilo ali, digamos, podemos dizer que é a largura, né? E esse aqui, ó, é a altura. O que está acontecendo aqui? Certo. Aí sim eu posso colocar a altura aqui, né? Eu não me lembro se esse aqui que é a altura ou esse aqui, mas só sei que vai ficar 40 por 40, então não vai fazer diferença. Aí você vem aqui e observa que ele
ele já não mudou e continua os 40 por 40. Então agora, se você dimensionar aqui, ó, ele vai sempre ficar 40 por 40. É isso aí. Então vou fechar, vou voltar aqui. Isso aqui é só uma brincadeira, só para mostrar mesmo na tela as informações do usuário e para você entender que dá para fazer isso aqui. Com o tempo nós vamos personalizar para aparecer a imagem que está cadastrada no banco de dados. Então vamos lá. Vamos criar uma outra div aqui. Essa div também eu vou fechar. E aí dentro dela eu vou colocar outra coluna. Então eu coloco um class name, uma outra coluna. Essa coluna, dentro dela eu vou trazer as informações de ID. Então eu vou colocar num parágrafo normal o ID. Como que eu trago o ID? Com o ponto ID. Da mesma forma que eu fiz aqui na identidade dele. Só que esse aqui ele vai mostrar na tela para nós. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e aqui do lado está o ID. Não está ficando muito bonito, mas se você tiver uma maior criatividade, pode fazer do seu jeito aí, pode mudar essas informações. Basta entrar naquela página BootWatts lá e escolher o melhor design para você. Aí aqui eu coloco o name, que para trazer o nome, vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui também abaixo ele traz o nome. E agora eu vou voltar aqui outra vez. Vou rodar um pouco aqui para baixo. E aqui no footer, que é o rodapé, né, da página, eu vou vir aqui e colocar outro parágrafo aqui dentro. E dentro desse parágrafo eu vou colocar uma codificação. Então eu coloco dessa forma, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima. E vou chamar o ponto agora created at. Desse jeito aqui. Deixa eu dar um Ctrl S para salvar. Vir aqui. E aqui embaixo, no rodapé, tem essa informação, ou seja, a data, né? Observe que essa data aqui está um pouco estranha. Deixa eu mudar isso aqui. Eu vou vir aqui, ó, e perguntar. Essa data, ela é válida? Sim. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar a informação aqui dentro. Se ela não for válida, eu vou colocar outra informação aqui. Então, primeiramente, dentro aqui de que a data é válida, ou seja, está preenchida, eu venho aqui e coloco um created at. E aqui eu vou concatenar assim a gente faz uma concatenação. Na verdade é só vou concatenar apenas com um mais aqui. E aí eu vou utilizar uma biblioteca que é chamada Moment. E aí eu vou ter que instalar também, adicionar essa Moment aqui. Então eu vou criar um novo terminal aqui, vou vir e colocar, ó, yarn add moment e vou dar um enter. Certo, feito o procedimento, aqui deu certo, eu posso fechar aqui novamente no lixinho aqui, deixar apenas esse aqui e vou finalizar aqui, ó. Depois do mais, antes dos dois pontos, eu vou chamar o moment, lembrando que eu tenho que importá-lo lá em cima, então eu vou chamá-lo aqui, ó, e vou dar um enter. Vamos ver se ele vai importar lá em cima. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, importou. Import moment from moment. Então deu certo. E aí eu vou dar a sequência aqui embaixo. Ele é uma função, então eu coloco aqui dessa forma e chamo novamente o ponto created. Aí ele vai converter. E vai converter para qual? Para agora. Ou seja, para o formato que eu estou utilizando no local que eu estou. Então eu coloco dessa forma. Ele vai converter para o formato aqui da região que eu estou. E eu vou vir aqui e colocar uma informação se caso ele não tiver nenhuma data. Se ele não tiver nenhuma data armazenada, eu vou colocar que não tem data. Não tem data gravada na
base de dados. Ou seja, eu escrevo dessa forma aqui, você pode escrever português ou do jeito que você achar melhor, mas eu escrevo dessa forma aqui para informar se caso o campo de data vier vazio. Mas como lá tinha uma data, então ele vai aparecer dessa forma aqui, ó, que foi criado há um mês atrás. Há um mês atrás foi criado esses atributos, esses objetos aqui. Cada objeto foi criado há um mês atrás. E aí eu posso vir aqui e replicar isso aqui, né? Porque vai mudar pouca coisa aqui, principalmente aqui, ó. Ele vai mudar aqui, então eu já posso mudar essa parte primeiro, né? Nem precisa mudar tudo, basta mudar aqui, ó, updated, Então vou trocar essa parte aqui, ó. Então vou trocar por up. Deixa eu selecionar aqui up. Vou apertar Ctrl D. Ele vai selecionar aqui para mim. E eu escrevo updated at. Isso aqui eu vou colocar com o maiúsculo. E aí eu vou aqui, alterou, tá tudo certo, vou dar um Ctrl S para salvar. Aí eu venho aqui e observo que ele também foi atualizado há um mês atrás. Quando eu fizer a parte de editar o usuário, aí ele vai aparecer, vai alterar essa informação aqui. Essa aqui só ela nunca vai alterar, porque ela sempre vai estar marcada a opção quando foi criado. Então, feito isso aqui, agora eu tenho as opções de usuários já. Se eu quiser ir lá no Insomnia e criar um novo usuário, ele vai aparecer ali para mim como foi criado por agora. Mas isso nós vamos deixar para fazer, para criar o usuário, na hora que nós fizermos o formulário de criação de usuários. Por enquanto, eu acho que está correto aqui, é dessa forma aqui que nós vamos utilizar. Está tudo funcionando, então está tudo certo assim. Observar aqui também. Está tudo correto, não vamos fazer mais nada por agora não. O certo é esse aqui. Agora eu vou fechar aqui e salvar lá no GitHub. Vou vir aqui, dar um Ctrl C para fechar, né? Vou dar um git status. Ele vai mostrar aqui o que eu fiz de alteração. E aí eu vou dar um git add. Git add ponto para adicionar. Vou também dar um git commit -m e colocar a informação que eu quiser aqui dentro dessa aspas duplas. Vou dar um enter. Vou vir aqui também e colocar o git push -set upstream origin e o nome da branch. Vou dar um enter. Aqui ele pede para permitir. Funcionou. Aí eu vou clicar aqui no link do Create Pull Request. Vou apertar Ctrl e clicar no link. Ele vai direcionar para essa página. Vou clicar aqui em Create Pull Request. Vai direcionar para essa página. Vou clicar em Merge Pull Request e em Confirm Merge. Aí ele vai salvar aqui no servidor no projeto principal. Então eu tenho que passar para o projeto principal para atualizar. Então eu venho aqui no Git Checkout Main. Aí eu vou passar para o projeto principal. Observe que aqui, ó, ele muda para... Deveria mudar ali, né? Deixa eu ver, eu já estou no principal. É porque ele não está atualizando, não sei porquê. Ele não costuma dar essa travada, não. Mas o importante é que ele já está aqui no principal. Então agora, se eu der um git status aqui, git status, vou ver que ele está na branch main. Então aqui ele já está informando. Então eu vou ignorar por enquanto essa informação no cantinho ali que ela não está atualizando. Pode ser algum problema no próprio Visual Studio Code que não está conseguindo atualizar. E aí aqui, para eu atualizar o projeto com aquela branch que eu criei, eu vou vir aqui e digitar git pull. Aí ele vai atualizar esse projeto aqui na máquina. Vou dar um enter.
Feito isso, ele atualizou o projeto. Lembra que antes de dar o comando aqui estava vazio? Dei o comando, voltou aqui as informações. Se eu quiser, eu posso testar novamente para ver se está funcionando. Mas a princípio aqui eu não vou testar não, porque eu já vi que está funcionando. Aqui é só uma videoaula. Se você quiser testar aí, pode testar e tirar as suas conclusões aí no seu computador. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.